Som. Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Estamos no Bardalos Comida e Arte, no centro de Natal. Como sempre, num programa de entrevistas descontraído, informal, ao vivo, com participação. Estamos na nossa página do Facebook, você pode comentar, deve comentar. Estamos num bar em funcionamento, já tem gente aqui, manda um abraço para todo mundo que está aqui. E estamos aqui com um convidado especial, o escritor e editor Carlos Fialho, a quem vou saudar e dar boa tarde, quase boa noite. Fialho, bem-vindo ao programa. Obrigado. Gostei do especial. Bom, você é sempre especial. Invejosos dirão que ele diz isso a todos. Será verdade ou não? Suspense. Lembrando que o programa tem apoio do Adurne Sindicato, do SINSP, Anoreg, Francisca Seguros e Saiba Mais. Lembrando também que o programa, como eu já disse, eu vou repetir, é interativo. Quem está aqui no Bardalos pode fazer perguntas, quem está em casa pode fazer, depois sortearemos livros para quem comentar. Enfim, vai ser um bate-papo muito bacana sobre literatura, sobre cultura, sobre muito mais. Também teremos umas surpresas aqui. Fialho, a primeira pergunta que eu sempre faço, hoje não será diferente, é como a pessoa começou. Você é escritor, você é editor também, você opera com a literatura, e a gente vai falar muito nisso, mas como é que começou a paixão da leitura? Você era leitor desde criança, lia-se na sua casa, como é que Fialho e a leitura entraram em contato? Eu sou de uma geração, né, que foi literariamente alfabetizada, fui alfabetizada através da leitura de quadrinhos. Quando eu era criança, ainda na primeira infância mesmo, assim que eu fui alfabetizado, eu comecei a ler revistinhas de quadrinhos. E aí tive a sorte e a felicidade de descobrir muito cedo o prazer da leitura, porque desde criança eu associava a leitura aos meus momentos de lazer. Ler uma historinha em quadrinho é divertido, né? Era divertido, então a leitura entrou na minha vida de uma maneira muito fluida. Então eu me tornei um leitor não para uma questão de estudo ou de aprimoramento do aprendizado, essas coisas. Não, eu comecei a ler porque era legal, era divertido, era bacana. E eu não tinha irmãos da minha idade, né, morando comigo, então eu brincava muito sozinho e além de brincar, eu também via televisão, assistia filmes e desenhos e lia as revistinhas que chegavam lá em casa. Me tornei assinante de algumas revistinhas e tudo, e aí passei a consumir aquele conteúdo de uma forma prazerosa. Como isso se reflete? Né? Isso se reflete de forma prática, né, no seu aprendizado. Na escola você tem uma facilidade muito maior de ler, de compreender e de escrever. E aí eu comecei a gostar de escrever também, né? Você vai crescendo, o tempo vai passando e você vai demonstrando uma aptidão maior para escrever, você começa a demonstrar uma predileção pelas matérias mais voltadas para a área humanística e assim você vai moldando a sua vida. Me tornei um leitor que gostava também de escrever porque tinha facilidade. E aí isso fez com que, através da leitura e do prazer da leitura, eu descobrisse como uma consequência natural o prazer também da escrita. Perfeito. E a leitura para além de histórias em quadrinhos? Você chegou a ler aquele chamado cânone da literatura infanto-juvenil, Gênio do Crime, Coleção Vagalume, e posteriormente como é que entraram as crônicas, os escritores de crônicas na sua vida? A Coleção Vagalume eu li algumas coisas sim, que era eu li O Menino de Asas, né? Eu li o do Bairro das Rocas. Cabra das Rocas. Cabra das Rocas. E os dois são de Homero Homem, né? Que é Potiguar. Eu não sabia. Quando eu li eu não sabia também. O das Rocas eu soube, porque está muito evidente, mas O Menino de Asas eu li primeiro, e eu não sabia. Eu era criança também, sim, né? Não me ligava tanto a esses detalhes todos. Mas o das Rocas, eu sabia que tinha um bairro natal com esse nome, e o livro fala muito claramente disso. E aí eu soube, me interessei e fiquei sabendo que o cara era daqui. Mas a leitura literária de livros
não ilustrados, né? Porque os quadrinhos, isso é curioso também, importante falar. Eu não parei com a infância. Sim. Eu continuei lendo. Então, até na adolescência, eu colecionei e tinha os números para completar a coleção. Então, eu morava no Barro Vermelho, aqui em Natal. Eu frequentava o camelódromo do Alecrim, que vendia sebo, tinha sebos de quadrinhos. Isso. E eu ia lá para garimpar os números que me faltavam. Eu tinha revistas em quadrinhos, eu colecionava Disney. Eu tinha revistas de quadrinhos raríssimas. Eu tinha revistas em quadrinhos da década de 70, de 60, mesmo assim, de 67 e tudo. E aí, jovens, presta atenção, tá? Eu completei 13 anos. E aí eu queria paquerar. E aí, porra, como é que eu ia ser levado a sério pelas meninas da minha idade, né? Se eu era um cara que colecionava revistinha. Você tá entendendo? Sim. E a minha mãe, super atenta a isso, ela queria liberar espaço na casa. Que a coleção realmente estava ficando, ocupando o espaço e tal. E ela me incentivou a ir no camelódromo e vender tudo, cara. Nossa. E eu cometi esse crime, e é uma das coisas que eu mais me arrependo até hoje. Com Nossa. 13 anos eu vendi a preço de bolo, assim, eu vendi as Nossa. revistas tudo lá. E aí, mas enfim, é só uma curiosidade, né, para falar de coisas. Imagine que o seu papo aqui seja para falar de coisas que eu não fale numa palestra, né? Mas esse fato já me foi trágico. Trágico, cara. Que em Pilha, a gente estava até conversando de baús que eu tenho aqui com recorte de jornais de 20 anos. Você falou já... Não, cara, eu tô vendo que você está visivelmente emocionado, ele está aqui lacrimejando e tudo, mas trazendo mais para um universo adulto que a gente vive, né? O que a gente chama de vida é o que a gente... experimenta entre um boleto e outro, né? E tal. Valeria uma fortuna. Além de tudo, valeria uma fortuna hoje em dia. Anos sabe? 60. Tudo. E grandes, eram mais de 2.000. Você não está entendendo o tamanho do saco que eu cheguei no Alecrim, não. Sabe? Foram 2 pessoas para carregar, mesmo, e tal. Parecia um cadáver desovado, sabe? Não sei se... Mas, enfim, infelizmente, né? Teve isso. E por que eu estou falando disso agora? Porque... eu não parei de ler. Você falou que já queria paquerar as meninas. Pronto. Não, mas o paquerar as meninas foi só para falar a razão que me levou a vender. Mas eu não parei de ler quadrinhos, mas eu passei a ler livros também. Sim. Não é? E aí, você gosta de ler, e é muito importante, nesse ponto da conversa, a gente falar da importância dos professores. Os professores na formação do leitor. Certo? Os meus pais foram muito importantes a partir do momento em que eles me incentivaram a ler os quadrinhos e que eu também, né, como uma pessoa criada na classe média brasileira, super criado no Danoninho, eles tiveram condições financeiras de alimentar esse meu hobby, né, de comprar as revistas mensalmente e tudo. Sim. Mas aí na primeira infância teve isso, mas na escola, na adolescência, professores percebem que você gosta de ler, então eles te indicam livros. Pô, leia isso aqui e tal. E aí, esses livros eu li, do Homero Homem, tudo, mas os livros que realmente viraram a chave para mim foram 2. Foram o Capitães de Areia. Jorge Amado. Eu não sei se foi ele o responsável por me tornar de esquerda, mas ele com certeza foi o responsável por me tornar um leitor, porque eu percebi naquele momento que aquele livro que a professora passou, inclusive como paradidático, ele era diferente dos outros que ela passava naquela época. Entendi. Né? Depois eu até li vários dos outros que ela passava e adorei, mas já depois de adulto. Mas naquela época o Capitães de Areia virou uma chavinha. Eu falei, pô, isso é divertido, isso não é divertido, isso me pegou, isso me seduziu, isso me fez querer... A gente estava aqui antes da conversa falando sobre a diferença de você ver uma série, um episódio por semana e maratonar. Isso. Esse livro me fez querer maratonar o livro. Quem nunca? Eu não vou ler a conta-gotas, eu quero ler tudo. E teve a mesma professora, né, que é a professora Ana Regis, de literatura, ela me passou depois também o Luiz Fernando Veríssimo. Aí já fora totalmente Aí da escola. já entramos na crônica agora. Na crônica do Na humor. crônica,
E ela me indicou Luiz Fernando Veríssimo. Ó, você, pelas coisas que você escreve aqui, essas gaiatices que você faz na redação, eu acho que você precisa conhecer esse autor aqui. E aí eu fui atrás do Veríssimo e já li um livro do Veríssimo, né, que é As Mentiras que os Homens Contam, tá? E é um livro, obviamente, de não ficção, né, de crônica ficcional e tudo, né, porque se fosse verdade, a Lapa, né, porque homem mente. Mas enfim, vamos pra frente. E aí eu li esse livro e esse livro me virou a chave do seguinte: porra, eu me divirto muito lendo esses textos aqui. Eu quero tentar escrever textos que, de certa forma, se pareçam com esse e que divirtam as pessoas, os leitores, tanto quanto eu me divirto lendo esses textos aqui. E foi esse desafio que eu me impus. Isso eu já estava ali na escola e tudo. E decidi fazer comunicação, cursar comunicação. E foi... queria que a minha profissão tivesse a ver com a escrita, com a leitura. E aí por isso que eu fui fazer comunicação, já como leitor do Veríssimo. E cometia minhas crônicas nas horas vagas mesmo, como uma coisa que eu fazia para me divertir. Eu escrevia porque eu gostava. Eu ainda hoje escrevo porque gosto. É a melhor forma de escrever. Fialho, já que a gente chegou na linha temporal, a gente chegou a você fazendo comunicação, você na universidade, e da universidade, uma vez formado, como é que chegou ao ponto duplo? O ponto de você escrever livros e, ao mesmo tempo, pensar em fundar uma editora. Pronto. O lance de escrever livros, como eu escrevia crônicas de humor, ele veio também de forma natural, também pelo seguinte sentido: eu não escrevi livros, eu escrevi crônicas de humor, aos poucos, certo? E aí eu fui morar, né, numa época, quando eu terminei, eu escrevi crônicas de humor e publicava nos periódicos estudantis aqui de Natal. Eu tive um periódico, um zine que chamava AZ Revista, junto com Caio Vitoriano, com outras figuras aqui de Natal. E a AZ Revista circulava muito por aqui, por esses bairros onde a gente está, né, que eram os bairros que a gente vinha. A juventude de Natal da época fugia da monocultura do forró, pagode e axé, nesse bairro aqui e em algumas partes remotas de Ponta Negra, não era? Né, quase como guetos, né? A gente tinha que ouvir rock nesses lugares. E aí a gente distribuía o nosso zine nesses lugares e tudo. Eu comecei a escrever para outros jornaizinhos jovens e tudo. E aí ia escrevendo minhas crônicas sobre os assuntos jovens, né, pueris e tal. Mas aí teve um momento que eu fui morar no Rio de Janeiro, na casa de uma tia minha, irmã do meu pai, né, tia Carminha, em nome de quem eu cumprimento todas as minhas tias, né? Inclusive tia Fafá, que acabou de entrar no bar. Aqui, Fafá Fialho aqui, grande atriz, pessoa maravilhosa. Exato. Figura humana incrível e profissional de mão cheia. Isso. Certo? Decorem esse termo para usar com todas as pessoas que vocês conhecerem. Eu fui morar na casa da minha tia, numa época em que, até para falar para os jovens, né, que acessam as redes sociais, em que se a gente queria se comunicar com outra pessoa, a gente utilizava um aparelho assim grande assim que se chamava PC, que era Personal Computer, né, computador pessoal. Nele a gente sentava e usava um negócio chamado teclado, e que a gente escrevia um e-mail, né, que é um correio eletrônico. Ele ia para outra pessoa e isso há 2 eternidades atrás. Exato, né? É o avô do WhatsApp. O que é que a gente fazia no e-mail? O que é que eu fiz no e-mail? Eu comecei a fazer crônica. O blog, pra vocês terem uma ideia, é um tempo tão antigo que o blog estava nascendo. Certo? Então não sabia o que era blog, não tinha. Eu estava fazendo a minha pós-graduação no Rio, era ano 2001. Né? E aí eu estava lá fazendo a pós-graduação em criação publicitária. E aí eu comecei a escrever crônicas de humor. Eu me impus toda semana eu escrevo uma crônica e na sexta de manhã eu mando por e-mail para as pessoas. A primeira crônica que eu escrevi foi a Galado. Pronto, eu ia perguntar sobre ela. Galado, mandei, Galado ganhou o mundo e tal, se espalhou. E as pessoas gostaram muito, né? Gostaram tanto que perdeu-se a autoria. Ela começou a ser repassada de maneira apócrifa. Recebi dezenas, centenas de vezes. Isso. Sem citar que você era o autor. E foi aí que eu decidi reunir as minhas crônicas e publicar um livro. Porque eu quis
Antes disso, eu cheguei nos jornais de Natal, ei, eu gostaria de publicar um texto meu, que é para poder provar para as pessoas que eu era o autor. E os jornais não queriam publicar porque era um palavrão, palavrão, né? Galado, né? É um palavrão, né? E aí ninguém quis publicar. Eu falei, pô, será que eu vou ter que publicar esse livro com minhas próprias mãos, né? Vou ter que publicar esse livro com minhas próprias mãos. E assim eu resolvi reunir uma série de crônicas e publicar um livro, né? E aí eu escrevi, ou dessas outras, eu coloquei uma meta, 50, né? Quem morava no Rio de Janeiro na época também, mora ainda hoje, tal, é Neliandro de Castro. Sim. Aí eu fui à casa dele, né, nas Laranjeiras e tudo, queria lhe mostrar, tal, não sei o que, você escreve. Neliandro de Castro, que foi colega do meu pai, né, na prisão, né, na ditadura, né, eles foram colegas de cela na ditadura, né, em 64, aqui em Natal. E ele, então, ele era amigo e irmão do meu pai, né, o meu pai faleceu esse ano, e, enfim, eles passaram por uma experiência que realmente une muitas pessoas, né. A cela do meu pai na ditadura era uma resenha, tal, porque era Neliandro, tinha Danilo Bessa, tinha Moacir de Góes, era um monte de artistas, sabe? Aí ele conta as histórias e disse que era super... Era um happening. Era cult. Aí disse que uma vez foi visitar um amigo deles e tal. E aí, pô, tinha medo, né? Você ia visitar uma pessoa, pô, se eu for visitar, os militares vão achar que eu vou ser um deles, vão saber que eu sou um deles e vão me prender também. Aí disse que tinha um amigo deles que eles viram pela janela da cela do lado de fora. Aí pegou... Um desses caras, eu não sei se foi Neliandro e tal, que gritou: fulano, vem pra cá que você é um dos nossos. Aí o cara saiu correndo e tal. Aí eles tinham uns resenhas assim. Aí Neliandro era amigo do meu pai, eu fui na casa dele, aí mostrei, era uma coletânea que eu imprimi, encadernei, com 50 textos. Aí passei pra ele, ele adorou as crônicas, adorou. Pô, é muito bom, é muito bem humorado. Ele até definiu como docemente sacanas, né? Foi a expressão que ele usou. E tinha umas poesias no meio. Aí ele pegou muito educadamente e falou: agora as poesias, que tal você se dedicar às crônicas? Toda a elegância foi assim de que Neliandro de nunca Castro. mais cometi uma poesia, né? E tal. Aí, enfim, ele sabia do que estava falando. Ele tinha lugar de fala, né? Então, bem, assim nasceu o Verão Veraneio, com orelha de Neliandro de Castro, né, que fez um texto longo, generoso, teve que fazer uma orelha de abano para poder caber, e teve que ocupar as duas orelhas, não, uma só, mas teve que fazer de abano porque eu já era publicitário, já entendia que se o autor de um prefácio é importante, ele, pelo menos, a assinatura dele, aquela chancela dele tem que entrar de uma forma mais visível. Isso. Então tinha que estar na quarta capa, na orelha e tal, que é para as pessoas verem. Bem, o livro estava pronto, estava escrito. Eu comecei a circular para a forma que a gente conhecia, né? Eu vou mandar cartas para as editoras, mandar o livro, tal, não sei o quê. Só que demora, né? Aí uma editora do Sudeste vai publicar um livro de um cara de Natal com as crônicas super regionalizadas, super não sei o quê, não vai, né? Aí eu fui lá em Abimael e tal, aí, pô, Abimael se interessou, vamos fazer, explicou como era que funcionava e tal. Mas aí eu pensei, porra, se é para publicar pelo Sebo Vermelho, por Abimael, é massa, mas eu posso publicar, eu conheço... amigos meus que eu trabalhava numa agência de publicidade da época. Eu conheço amigos meus que dominam o processo de diagramação, inclusive excelentes diretores de arte. Eu conheço revisores, eu conheço gráficas, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade e ainda, foi na época que começaram as leis de incentivo, ainda tem a lei de incentivo que podem patrocinar com o ISS. E eu posso pedir ISS para o meu próprio chefe da agência que eu trabalhava, né? Que era o Arthur Arruda, da Artc. A Artc bancou a primeira coleção das Jovens Escribas, através da lei de incentivo. E assim veio o Verão Veraneio, virou livro e tal, não sei o quê. Que aí, na época, eu circulava por Natal. E aí eu encontrava com pessoas, né? Na época não era tão fácil publicar. Não, como eu disse, os blogs estavam nascendo, era coisa assim. Mas livro mesmo...
Só quem publicava em Natal era uma galera mais velha. Entendeu? Escritor era coisa de gente mais velha. Quem era jovem estava fazendo publicidade, estava indo para show de rock. Ou fanzine no máximo. Estava bebendo na rua, estava frequentando praia, né? Estava fazendo faculdade, estava fazendo outras coisas. Sim. Não estava lançando livro, né? Não era uma coisa, não era tão fácil diagramar, imprimir essas coisas. E aí eu encontrei uma tia, uma mãe de um amigo. E ela pegou, mãe de uma amiga. E ela pegou e falou, eu soube que você está escrevendo um livro, que legal, né? Porque não existe jovem escritor. E aí isso ficou na minha cabeça, não existe jovem escritor. E aí eu comecei a pesquisar. Caramba, é verdade. Os escritores que tem em Natal era Diógenes, da Cunha Lima, era Ney Leandro, era Clotilde Tavares, eram pessoas da idade dos meus pais. E o único elo perdido que havia entre eles e nós era Pablo. Pablo estava no meio do caminho, né, tal qual uma pedra estaria. Né? E aí, o que é que eu fiz? Eu vou pesquisar em Natal quem seriam outros. Aí eu pesquisei no meio onde eu circulava, que era de comunicação, faculdade e na publicidade. E assim nasceu a Jovens Escribas junto com o meu primeiro livro. Né? A gente fundou a Jovens Escribas, éramos eu, Patrício Júnior, Daniel Michone e Tiago de Góes. Lançamos uma coleção de um livro, 2, 3, 4, 5, e aí não parou mais. Eu gostei do trabalho de ser editor. Sim. E aí daqui a pouco eu estava publicando o livro de vários outros jovens, mas de jovens há mais tempo, como o próprio Ney Leandro, a própria Clotilde e o próprio Pablo Capistrano. Eu saí exatamente pela carência de pessoas que têm sempre livros para publicar e escrever. E aí a gente se firmou no mercado e já está na hora de você fazer outra pergunta, senão as pessoas vão ficar ouvindo só a minha voz. E deixar você dar um gole também. Lembrando que você pode fazer perguntas daqui a pouco, vamos trazer as perguntas para cá. Quem está aqui também, agradecer a todo mundo que está aqui, vários amigos aqui, advogado Eric Endrilo, diretamente de Brasília, João Marcelo Dantas, advogado, Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário, meu sobrinho Lucas Carreiro, já citada e querida Fafá Fialho aqui também, muita gente bacana aqui no Bardalos. Vamos continuar com as Escribas, Fialho, vamos. Eu tenho a curiosidade de saber, teve um momento de ascensão das Jovens Escribas, um momento de publicar e trazer Sérgio Fantini, de participar. Era um momento bom do Brasil, a cultura do Brasil estava em alta, e as Jovens Escribas deu um up, deu um salto. Fala sobre aquele momento que você começou a ter uma interação, o próprio Chico Sá também havia contato seu. Como é que foi aquele momento? A gente houve, e até para contextualizar e dar um spoiler também, né? Quando ele fala houve um momento de ascensão, precede o fato que depois houve uma queda, né? Então, vamos falar sobre a queda depois. Vamos falar sobre a ascensão, tá? Sim. Houve. Foi uma época em que eu comecei a publicar esses outros autores mais famosos, né? Sim. E comecei a fazer eventos que ia promover e articular intercâmbio. Sim. Eu viajei também, eu fui... em 2006, eu saí da agência de propaganda onde eu trabalhava já havia um bom tempo, para se dedicar à literatura. À literatura, só que era uma época em que era fácil, né, se dedicar à literatura para mim, porque eu morava com a minha mãe, entendeu? Eu era solteiro, entendeu? Eu era... Enfim, quando eu trabalhava na agência, eu era um redator muito bem remunerado, então fiz uma poupançazinha e tal. Eu peguei, me dedicar à literatura, mas de um jeito não era para viver de literatura, era para viver a literatura. Então eu viajei com o seguinte objetivo: eu quero me tornar amigo dos caras que eu admiro. Então, eu sou muito fã de Antônio Prata e comecei a trocar ideia com ele no Orkut. Daqui a pouco Orkut, daqui a pouco eu comecei a trocar e-mail e tal, não sei o quê. Fomos lançar Jovens Escribas em São Paulo. Todo mundo, lançamento coletivo. A gente lançou na Mercearia São Pedro, que era que fechou e hoje virou a Ria Livraria. Uma galera prestigiou. E eu fiquei muito feliz com a generosidade desses caras famosos e tal. Aí foi lá. O lançamento eu tenho umas fotos até hoje, assim, uma galera, Chico Sá, Marcelino Freire, Daniel Galera, Antônio Prata, o Santiago Nazarian, o André Laurentino, um monte de gente, assim, foi lá, prestigiou.
noitada. Passei um mês inteiro em São Paulo. Em 2007 voltei de novo lá, passei outro mês. Fui a Rio de Janeiro, fui a Brasília, fui a Belo Horizonte. E assim eu lancei livro em todos esses lugares e fiz RP. Sim. Né? Me tornei muito amigo, por exemplo, lá em Brasília, né? Falando com o Eric está aqui, né? Me tornei muito amigo do Nicolas Beck, né? Que é um baita... Conhece? Baita poeta, assim, não só de Brasília não, mas... nacional, velho. Nacional, e ele tem, o Nicolas, ele tem um viveiro, você conhece o viveiro dele? Ele é o viveiro Pau Brasília, vende plantas e tudo, tal, não sei o quê, e é muito bem sucedido, sabe? O Nicolas é rico, porque ele vende essas plantas, entendeu? Nossa. E ele entende tudo de planta, ele abraça árvores, ele é amante de árvores, então ele se define como um dendrólogo amador. É um entendido de árvores. Então ele saca tudo. Por exemplo, ele saca que tem uma semente, que um amigo dele viajou para a África e tal. Ó, esse país você vai ter uma semente assim, traga para mim. Essa semente você bota assim, planta, vira uma palmeira que eu vendo por R$6.000. Tá ligado? Ele saca dessas coisas e tal. E aí, com isso, ele fica muito livre para fazer os livros dele de poesia. Ele não tem necessidade de vender os livros. Vender o livro. Ele presenteia. Aí você vira amigo de Nicolas, você vira assinante vitalício de todos os livros dele. Nossa. E ele escreve pra caramba. Sim, Cada 2 meses ele lança livro. Então eu recebo pelo correio, pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, certo? Que não deveria ser privatizada. Eu recebo lá em casa os livros dele de vez em quando, assim. E ele manda umas coletâneas e tal. Vive sendo publicado por Sesc, por não sei quem e tal. Aí junta um bolo assim e manda pra mim e tal. Aí eu fiquei até uma época eu fiquei com vergonha, peguei todos os livros de poesia da Jovens Escribas e mandei pra ele também e tal. Uma vez na vida eu vou retribuir. Né? Então, bem, aí eu viajei pra ficar amigo desses caras e fiquei, em Minas fiquei amigo do Fantini, que você falou, fiquei amigo e tal. Aí fica... Analisa Ribeiro. Fica mais fácil de trazer esses caras pra Natal, porque pra um amigo eles aceitam vir pra cobrar mais barato, né? E aí foi assim que a gente começou a trazer todo mundo. A gente trouxe o Marcelino Freire, a gente trouxe o Chico Sá, a gente trouxe o Gregório do Vivier, que já conheci depois, trouxe todo mundo. Publiquei o Chacal, sim, né, inclusive, exatamente. e tal. Mas essa época, né, da ascensão, a gente começou a publicar e tudo. E eu trabalhava com publicidade ainda, né? Então eu tinha uma segurança muito grande. Mas teve outra época que a ascensão foi maior ainda, que foi quando eu fundei um selo chamado Bons Costumes para publicar livros por encomenda. Eu lembro. E na mesma época que eu fundei esse selo, eu criei, né, por uma provocação de Fernando Mineiro, o deputado, ele falou, pô, jovens escribas, ok, mas o que é que você vai fazer para os jovens leitores? E aí eu criei um programa social, né, um projeto social chamado Ação Leitura, de multiplicação de leitores nas escolas. E aí as duas coisas aconteceram mais ou menos na mesma época, os dois bombaram muito, todas as duas ações, porque tinha muita gente em Natal que queria publicar livros e não sabia como, escreveu. Sim. Podia pagar por isso. Eu comecei a ser publicado, por exemplo, o Fred Alecrim, que é um grande profissional da área de marketing, de negócios, palestrante e tal, uma figura humana incrível, um profissional de mão cheia. Miguel Josino queria publicar as crônicas dele, né? Uma galera famosa e com grana, médicos, um monte de médico que escreve, queria publicar livro. Eu falei, porra, essa turma tem grana, né? E tem de onde tirar grana. E eu sei fazer o que eles precisam. Aí eu comecei a cobrar deles, e aí eu saí de novo da agência, eu já tinha voltado para agências, né? Era dono de uma agência. A minha agência foi comprada, inclusive pela Artsei, quando eu já tinha trabalhado. E aí quando a minha agência foi comprada, eu com grana no bolso, com muita... Aí eu, porra, vou tentar aqui ficar só com a editora, essa galera querendo me pagar para publicar livros dele, e aí a editora virou um negócio mesmo. E a Ação Leitura foi patrocinada pelo Sesc, depois pela Unimed, por um monte de empresas, escolas e tudo em Natal. Aí era outra entrada importante de dinheiro. A editora virou um negócio sustentável, viável. Sim. E assim foi em 2012, 13, 14, 15. Aí
a gente realmente bombava muito, trazia essa galera de vez em quando. A gente fazia, além da ação leitura, a gente criou o Bazar Independente, que era para fazer, trazer o intercâmbio de escritores durante o ano inteiro. A gente criou outras iniciativas e criou um selo de quadrinhos, criou um monte de coisa aconteceu. Pra você ter uma ideia, nos anos de 2015 e 2016, a gente publicou 100 livros nesses 2 anos. 100 livros em 2 anos. Muito certo? livro. Foi muito livro, Aí, quando teve o golpe contra Dilma, não sei se coincidentemente as coisas começaram a desandar, porque algumas políticas públicas de editais e tudo começaram a rarear, mas não foi só isso não, eu não quero culpar só isso também e eximir de mim mesmo, né, passar pano para mim mesmo, da minha má gestão ou da minha falta de visão, que talvez fosse o momento de ter voltado à publicidade logo para manter as 2 carreiras em paralelo naquele momento. Sim. Eu confundi persistência com teimosia durante tempo demais, sabe? Mas foi por ali, 2016, quando terminou o ano, que virou para 2017, a insolvência começou, certo? Eu comecei a já estou falando da queda, hein? Já chegamos. Quer fazer? Ascensão e queda das escribas. Chama para o intervalo, aí volta aqui. Mas eu fui lá insistindo, etc. e tudo. Quando foi... Estava difícil, estava complicado e tal. E a minha vida pessoal foi se tornando mais difícil também, porque veio uma filha, depois veio um filho, veio não sei o quê. O Brasil não estava fácil mais para ninguém, né? O aperto começou, o arroz começou. Acho que sim, isso aí influi na pessoa jurídica, porque a pessoa física começou a passar aperto e começou a tirar mais dali, as coisas começaram a ficar dificultosas. Por exemplo, os clientes de livros por encomenda, que permitiram que eu publicasse de 2015 para 2016 quase 100 livros, foi literalmente 100 livros, foi exatamente 100 livros. Quando foi, atenção para o uso correto da palavra literalmente, acabei de exemplificar aqui, quando foi em 2017 eles sumiram. Aquela insegurança econômica, aquela coisa do que é que vai rolar e tudo. E aí em 2018 mais incerteza ainda, 2019 para cá nem se fala. E quando as coisas você acha que as coisas não podem piorar mais, né? Aí vem pandemia. Aí quando você acha que as coisas não podem piorar mais, né? A pandemia aparece uma Lei Aldir Blanc, que salvou a vida de muita gente, né? Da área cultural e tal. Mas aí a pandemia resolve durar 2 anos, né? E ficar na nossa vida durante 2 anos, assim, de uma forma muito severa. E aí sim, aí foi que o barraco desabou, como diria o sambista. Porque a queda foi sentida, mas... como o jogo só acaba como termina, né? 2022 tem sido um ano muito feliz de reação, né? Muito bom. De resistência. Então a Escribas continua firme e forte, continua em atividade, porque eu lembro de uma entrevista sua dizendo que ia encerrar as atividades. Qual é a situação, para quem tem curiosidade, a situação atual da Escribas? Então, firme e forte, eu diria... que é muita generosidade sua, né? De sua parte, né? A gente continua decidido que talvez acabe, certo? Cara, no mínimo eu vou dar uma desacelerada grande. Sim. Porém, o que eu preciso fazer é cumprir compromissos, cumprir com todas as pendências. Eu preciso pagar todas as dívidas, né? E tal. Então, por isso que a audiência está alta hoje. É porque muita gente são os credores, né? Estão olhando o que é que ele vai falar. Exato, né? Eu ando sumido, né? Aí eles querem ver por onde ando, estou bem e tal. Bem, eu tenho que pagar o pessoal, então eu tenho também um bom acervo, inclusive enriquecido pela Aldir Blanc, que a gente conseguiu. E esse ano, daqui a pouco, tem Flick. A gente tem vendido, tem voltado a ter feiras, a gente tem tido boas vendas. Eu ia perguntar isso. Teve um apoio importante. Assim, teve uma de Gostoso, inclusive. Que... Teve. Eu achei que fosse ali encontrar lá, mas... eu tive dengue, aí tive que vir embora no meio da feira. Foi o que falaram. Mas enfim,
Mas teve outras. Teve a Feira do Livro Mossoró, Mossoró. teve Nízia Floresta, teve um monte já. Teve um monte. Eu estou fazendo, inclusive, um fio no Twitter das Jovens Escribas com a turnê de encerramento da editora. Aí tudo que a gente participa, todos os eventos a gente coloca lá. E aí, o que é que aconteceu? A gente decidiu, a gente precisa concluir o ano, vender o máximo de livros possível, ir pagando aos poucos as dívidas e também cumprindo compromissos com pendências. Por exemplo, eu tenho alguns livros de que já foram pagos e que precisam ser publicados, certo? Por exemplo, o professor Durval e professora Sandra Erickson são 2 clientes meus. Um projeto importante do professor Durval e um livro pessoal do professor Erickson, que agora, finalmente, quando a gente está respirando melhor, a gente vai viabilizar esses 2 projetos e tal. Spoilers. E diversos outros, assim, por exemplo, o Davi, da Carta Potiguar. O Davi foi um que também já pagou pelo livro dele, precisa sair. Tem alguns livros que agora eles vão, que a gente está equacionando tudo, eles vão começar a ver a luz do sol. Aí, o que é que a gente pretende? A gente tem livro novo de Carito, o de Alice acabou de sair. Tem livro novo de Carito que vai sair do Netflix, tem livro novo de Pablo Capistrano, tem um livro meu ainda. Tem muita coisa então. Porque uma editora, não tem como você encerrar de uma vez, né? Ele igual aquele seu amigo meio lento, que você fala, porra, fulano e tal, pra morrer de repente vai durar 1 ano, né? E tal, vai demorar 1 ano. É meio que assim, porque você tem essas pendências todas, e se você é um cara que decide, eu tenho que honrar minha palavra e cumprir os compromissos, o fechamento da editora dura pelo menos até o final de 2022. Então, no final de 2022, se eu tiver cumprido tudo o que eu me decidi a cumprir, aí eu inicio 2023, né, disposto a pelo menos desacelerar. Não, vamos parar um pouquinho, aí a gente... eu não sei, eu estou otimista, eu acho que se eu conseguir pagar tudo, não ter mais dívida, publicar tudo que eu tenho que publicar, vender o acervo, eu acho que 2023 vai ser uma folha em branco, né? E se algumas coisas acontecerem, né, a gente vai ter um Aldir Blanc, por exemplo, como política cultural pública permanente. Mais editais. Mais editais, a gente vai ter uma série de situações em que seriam, na verdade, oportunidades. E eu não posso deixar passar uma oportunidade, porque aí a coisa muda, né? Então, realmente, assim, o que eu posso lhe dizer é que, quando você me pergunta sim ou não, a melhor resposta que eu posso lhe dar é talvez. Talvez. Perfeito, esperemos 2023. Velho, dentro do mesmo assunto, deixa eu ler o comentário aqui, vão chegando os comentários. Júlio Lima, que é cantor e compositor, o homem tarda, mas não fialha. Olha aí, excelente trocadilho do Carilho. Grande Carlos Fialho, sou seu fã. Valeu, Júlio. Olha aí. Júlio foi entrevistado aqui. Alice Carvalho foi entrevistada aqui, inclusive. Alice Carvalho foi entrevistada aqui. Se eu soubesse, eu não tinha vindo. Na semana passada, ela falou umas gentilezas. Tava gravando? Ela falou umas gentilezas também sobre você. Júlio Lima, que descobriu ontem que vai ser pai. Exatamente. Um grande abraço pra Júlio e pra Gineta. Vamos saber o que é bom pra tosse agora. Já sabem isso aí. Júlio já fez mestrado, doutorado. É acostumado a sufoco. Velho, vamos falar sobre políticas culturais. Você falou sobre a possibilidade de termos uma nova política cultural nacional, né, dependendo do governo, do ministro, do que vai sobrar do país. Mas qual é a sua opinião sobre as políticas culturais estaduais, tanto no geral como no atual governo, vai para Bezerra, e qual a sua opinião sobre a política cultural da capital, Natal, governo Álvaro Dias e presidente da capitania, Dácio Galvão? Certo. Qual a sua opinião geral? Olha, no caso da política cultural do governo do estado, certo? Eles fizeram um trabalho muito bom com relação aos editais da Aldir Blanc, por exemplo. E foi algo que foi tão bem executado, tão bem realizado por Crispiniano e grande elenco, né, que virou um case nacional. Eles foram, por exemplo, muito eficientes, eficazes na utilização dos recursos. E eu sou muito fã dessas leis agora que apareceram, porque elas fizeram algo
foi muito importante para mim, que foi colocar dinheiro diretamente na mão do trabalhador da cultura. Isso. Do produtor e agente cultural que trabalha diretamente com aquilo, que rala, que está no dia a dia e etc, etc. A política cultural, uma vez que ela ganha recursos, ganha incentivo e tem gestores que gostam de cultura, que são, por exemplo, leitores, que são, por exemplo, consumidores de leitura, aí ela caminha muito bem. O governo mostrou que uma vez que ela teve acesso a recursos, porque todo mundo sabe que historicamente eles presidem uma fundação que, por questões históricas e políticas também, ela gasta todo o seu orçamento em funcionalismo e etc. A gente conhece esses bastidores, essa realidade, e que tem muito pouco acesso a dinheiro para fazer projetos, para realizar investimentos, para tudo. Uma vez que ela teve esse repasse, ela realizou de maneira magistral, que foi colocar a classe artística e trabalhadora para executar os projetos, para trabalhar, para fazer. Olha um monte de coisa que floresceu daí, que nasceu daí. No caso da prefeitura e do Dácio Galvão, eles também fizeram muito parecido no caso da lei. A Prefeitura de Natal também utilizou os recursos de maneira muito eficaz. Eles também foram case e tudo. É porque como a gente vive uma realidade ou outra, né? Aí a gente não fica sabendo muito o que passa de um e outro. Mas eu conversei muito com o Dácio, ele me falou de Valda também, que trabalha muito bem ali na capitania, na Funcarte. Eles foram muito eficazes e competentes com relação a isso. A Prefeitura do Natal, no que se refere à cultura, ela também realiza um trabalho muito importante com relação à política de editais. Dácio, ele é um cara que ele é muito hábil politicamente, ele dança conforme a música, mas ele só não é mais acessível por falta de rampa, né? Mentira, até tem rampa lá. Mas aí ele é um cara que, se você chegar, pedir para conversar com ele, ele te recebe. E ele te ouve. E ele procura te atender de acordo com as possibilidades dele. E o que é uma coisa muito importante que a Funcarte faz? Política de editais. Eles têm uma política de editais permanente, consistente e em todas as áreas. É claro que não é com o volume de recursos que a gente gostaria. Não é o volume de recursos que a gente precisa, mas é permanente. E o Dácio, até pela continuidade dele na cadeira, consegue tornar esse trabalho mais continuado, certo? O que é que atrapalha muito a cultura com relação... Olha, eu não tenho... Chegou o queijinho aqui, filho? Com relação ao governo do estado, eu não tenho essa conversa no que se refere a orçamento tão clara, porque eu não conversei com ninguém dessa área. Mas com o Dácio já falei sobre orçamento, até com reuniões que eu participei com ele. E o que é que acontece hoje, um fenômeno que acontece, não só falando de Natal, sim, ou de Rio Grande do Norte, mas é uma coisa de Brasil e de todas as esferas. As secretarias de cultura, elas têm sido vítimas de algo chamado emenda parlamentar. Chega um cara de uma entidade patronal de alguma área e aí faz uma sequência ou de shows, ou de eventos, ou uma série de coisas, ou uma prefeitura do interior ligada a um deputado federal e tal, quer fazer um lugar, uma festa e tal em algum lugar. Eles fazem uma emenda parlamentar. Aqui, vamos trazer para Natal. Sim. Junto uma entidade dessa, uma entidade ligada, por exemplo, ao turismo. Aí vai fazer uma série de eventos, de conferências, com shows, com não sei o quê. Junta 4 vereadores assim, que eles têm contato, têm influência. Cada um faz uma emenda parlamentar de, sei lá, não sei quantos mil. E aí eles fazem um evento lá de 1 milhão e tal. E o evento que deveria ir para a cultura da cidade de uma forma mais democrática, ou para a política de editais, o gestor fica engessado porque ele é obrigado a liberar, que é uma emenda impositiva. E aí o dinheiro da cultura vai parar lá para a galera
do empresário de algum setor e tal, não sei o quê. Enfim, falando da política cultural de leis de incentivo, né? Já que eu vou entrando, vou engatando a quinta, vamos embora, né? Vamos que vamos. O que é que as leis de incentivo, como a Rouanet... Sim, só antes de esgotar esse assunto... Sim. Esse problema que eu falei agora, de emenda parlamentar, está na raiz do escândalo que nós tomamos ciência no mês passado. A história de Anitta e os sertanejos. Que gerou os sertanejos, Gustavo Lima. Esses sertanejos, eles fazem a farra com essas emendas parlamentares, porque o dinheiro que eles estão utilizando a cultura como meio para chegar até eles, não vem do nada não, vem de emendas. Uma emenda para uma prefeitura que tem um orçamento desse tamanho, mas faz um show com um cara desses da vida, desse tamanho, com esse orçamento e tal, e a gente sabe que esse dinheiro, né, não está sendo, para dizer o mínimo, não está sendo bem utilizado, né, certo? Porque a cultura, ela tem um poder multiplicador de renda, de recursos. Quando o Michel Temer acabou com o Ministério da Cultura, na época, o Ministério da Cultura representava 1,2% do orçamento. Olha que absurdo. Mas olha o que a cultura gera de multiplicação de trabalho, não só na área cultural, não é só para artista não, mas para todo mundo que trabalha no entorno. Todo de entorno. De um evento, de um livro, que trabalha para fazer o livro acontecer. Aí aquele entorno... você multiplica para um entorno maior, que são as pessoas que vendem produtos, que vão fazer parte daquilo. Aquele outro entorno é grana circulando, que vai para outros setores da economia. Ela é uma indústria sem chaminé, que tem uma capacidade multiplicadora impressionante, exponencial e incomparável. Aí você leva para o outro lado. Certo? Esses caras desviam essa grana dessa forma e esse dinheiro, obviamente, não está sendo bem utilizado, né, com isso. Então, isso a gente encerra esse papo das emendas parlamentares, que é um assunto que vai precisar ser discutido no Brasil de forma séria e vai, a partir da... Que mulher maravilhosa que é a Anitta, né? Olha o que a mulher proporcionou pra gente. Mais exatamente uma tatuagem. Aí, né? Pois é, aí a gente está podendo discutir isso e levar seriedade para a utilização dos recursos, porque a cultura com recurso colocado nas mãos certas, na mão do trabalhador, ela floresce. Nesses outros lugares, não. É árido, não dá. Inclusive, há uma desproporção de valores, né? Maílson Furtado, poeta cearense, que venceu o Jabuti com a cidade, ele fez um texto de desabafo no Facebook faz algum tempo, quando estourou esse escândalo, falando, por exemplo, o cachê de 800 mil do Gustavo Lima, quantas feiras literárias não se poderia fazer em municípios com esse dinheiro, 800 mil? É verdade. O que poderia se fazer de fomento à leitura, de ações inclusivas? Verdade. É muito dinheiro. Verdade. Falando de outra coisa, numa ordem mais prática também, as leis de incentivo à cultura. Elas foram criadas ali foram popularizadas, pelo menos, né? Ali no início dos anos 2000. Teve a Rouanet, aí no estado aqui a Câmara Cascudo, e na Prefeitura do Natal existe a Djalma Maranhão. Essas três leis, elas foram excelentes e foram abridoras de porta, né, para todos nós, né, de portas para todos nós, para todo mundo que se utilizou delas, para muita gente. Porém, o que é que acontece no capitalismo, né? Essa história de amor não correspondido que nós vivemos todos os dias. O capitalismo, quando ele é aplicado e continuado, ele promove inevitavelmente a concentração de recursos nas mãos de poucos. Você pode até, né, discutir essa fábula maravilhosa da meritocracia, mas aqueles que concentram a renda porque tiveram mais mérito, de fato, né? Aqui em Natal, por exemplo, eles têm muito mérito de conhecer as pessoas certas, né? De frequentar as varandas de praia maravilhosas, de tomar uísque com a pessoa certa e tudo. Mas bem, o que é que acontece? As leis de incentivo, elas, com a continuidade, elas passaram a concentrar recursos nas mãos de poucos. Sim. Se você pegar a Lei Rouanet, os recursos ficam muito concentrados no Sudeste,
tem um cara lá de Minas Gerais que fica com uma porcentagem considerável. Um cara. Estou falando de um recurso nacional. Tem um cara lá e tal, e que ele fica com uma porcentagem alta e tudo. Aqui acontece isso também, né? Uma lei, as leis são tão liberais que elas transferem para a iniciativa privada a prerrogativa de decidir o que vai ser feito ou não. Então, quem decide se a tua peça, o teu livro, o teu festival de música vai ser realizado, não é ninguém da área cultural. É o marketing da Unimed, meu amigo. Tá ligado? É o pessoal de comunicação da Neoenergia. Você tá entendendo? Nada contra essas empresas e tal. Mas o que é que uma empresa ela pensa a princípio, né, na lógica e tal? Ela quer retorno de marca. Ela quer recall. Ela quer essas coisas. E aí é muito difícil você ter isso se for, sei lá, apoiando um projeto de evidente mérito cultural, mas ligado a uma periferia, por exemplo, que está distante do seu público-alvo, certo? Você transforma, até porque existem manifestações culturais que elas precisam primeiro criar o público, elas precisam se tornar populares através da continuidade, da realização, claro, e tudo. Enfim, as leis de incentivo precisam, eu não estou dizendo, é muito difícil colocar isso da forma correta. Vejam bem, eu não estou querendo que elas acabem, elas têm que continuar. Né? Porque senão o cara termina o que tem, não faz nada de novo e a gente fica sem nada. Né? Elas têm que continuar assim. Mas é preciso encontrar soluções, seja através de um fundo de cultura verdadeiramente democrático, seja através da replicação desse formato que foi feito com Aldir Blanc e agora com a Paulo Gustavo. Esse formato foi maravilhoso e eu já estou repetindo isso pela terceira ou quarta vez nessa mesma entrevista, porque ela tira dos departamentos de marketing e comunicação das empresas o poder de decisão e coloca nas mãos de quem deveria realizar esses projetos, que são pessoas que julgam em comissões idôneas e ligadas às áreas julgadas, e a responsabilidade de realização não vai para um gestor que concentra os recursos e escolhe quem vai trabalhar. Vai direto para o trabalhador, meu amigo. Isso. E é o trabalhador que a gente tem que dar vez. Perfeito. Lembrando... Enterrei assim de repente. Pronto. Né? Vou falar aqui um pouquinho, dar um tempo para você comer o queijinho aqui. O queijinho do Bardalos é bom a beça. Pedir a Ricardo Nelson uma outra cerveja, por gentileza, se não for incômodo. Isso aí é muito bom. Deixa eu só lembrar aqui os apoiadores. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, tem José Aglio, o grande José Aglio como filmador na filmagem, e assistente de produção Ananda Carvalho. Nós temos o apoio logístico dos simpáticos e queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Estamos ao vivo no Bardalos Comida e Arte, que apoia esse projeto. Também apoiam esse projeto SINSP, Anoreg, Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Norte, Adurne Sindicato, Francisca Seguros e Saiba Mais. Pronto, e para dar tempo de você comer outro queijinho, lembrando também que as questões envolvendo isenção fiscal, obrigado, Ricardo, não se trata, fialho... Tá estragada, essa tá mofada. Assim é que é bom. Não se trata, fialho, eu queria só que você pontuasse isso, de uma bondade da empresa, porque a empresa não vai pagar impostos, é descontado do imposto dela. Então, criou-se no Brasil como se a empresa estivesse sendo bondosa em patrocinar, não é? Assim, a figura do mecenas ainda é muito presente, né? Os artistas às vezes não veem como um direito, mas como um mecenato. Isso é a forma como se comunica, né? É a forma como você... E o pior é que é criada uma relação de dependência. E aí vem toda a lógica social do opressor, do oprimido, de quem tem o poder. Realmente, assim, ela não está fazendo nenhum favor. Mas ela está, de certa forma, uma vez que em vez de patrocinar você, ela pode escolher outra pessoa. Exatamente. Então, é complicado isso, assim, tem que assistir. Desculpa, gente, e tal. Tem que assistir os filmes do Lars von Trier para entender bem.
certo? A relação de dependência que vai... É o relacionamento abusivo, é isso. É o relacionamento abusivo. Você começa lá de uma maneira que você vai crescendo, daqui a pouco... eu mando em você, meu amigo, não tem essa conversa não. Cara, é isso. Essa funcionou muito bem durante muito tempo, deve continuar, mas é preciso haver alternativas, porque dinheiro na cultura, ele circula, e ele circula imediatamente. Sim. Certo? Ele circula imediatamente, ele já gera prosperidade. Sim. Logo de saída. Porque, por exemplo, Fialho, para quem está acompanhando a gente, você apoiar um show musical, uma banda de rock ou um evento musical, uma orquestra sinfônica em público, você vai beneficiar toda a cadeia em volta. Uber, táxi, ambulante, bares, restaurantes, hotéis, pousadas. Toda a economia. Exato. Quantas pessoas não trabalham para que um livro exista, por exemplo? Sim. Enfim, a gente passaria muito tempo aqui enumerando exemplos. Sim. É verdade. A produção está me dizendo que já estamos com 1h20 de programa. Porra. O tempo passou voando, acho que é mais até, não é, Nanda? Você me deu esse papelzinho faz uns 10 minutos. Tem um comentário aqui do Soter José, direto de Brasília. Brasília está representada aqui hoje. Lira Pau Brasil era o nome do grupo de poetas da geração mimeógrafo. Eu era o editor da turma com a Seminha Edições. Olha aí. Olha aí. Então, olha aí. Ele trabalhou lá com o Nicolas. Com o Nicolas, a Seminha Edições. Valeu, Soter. Eu acompanho o seu trabalho, a gente se fala na rede social, mas não sabia que você era da geração de poetas mimeógrafo. Fialho, a gente está na reta final, mas perguntas que não podem deixar de ser feitas. Eu acompanho o seu trabalho desde que você começou a escrever, você sempre foi muito crítico, de uma forma bem-humorada, mas um humor sarcástico, da elite natalense, da burguesia natalense. Qual é a sua visão sobre essa elite? Existe uma burguesia natalense que é diferenciada das outras burguesias? O que é que difere a elite natalense da elite pernambucana, paulista? Qual é o seu olhar sobre ela, Fialho? Na verdade, é muito parecida. Existe eu gosto também desse termo burguesia, porque elite é algo que, como disse Emicida outro dia, né? Elite é algo que você pressupõe que eles sejam melhores em algo, né? E não é assim, tirando o fato de ganhar dinheiro ou de já ter dinheiro, terem herdado, a gente não vê tanto conteúdo, tanta coisa. É uma burguesia semi-letrada, é uma burguesia visivelmente ignorante e egoísta e tudo. E não é de hoje. Eu tenho um livro maravilhoso, que é o Recomendações a Todos, do Alex Nascimento, que ele compara a classe média de Natal a um hospício. E ele fala da vida no hospício. E ele fala assim sobre a classe média, ele define a classe média textualmente assim: a classe média é um coletivo de loucos colecionadores de dinheiro, que não sabem se têm mais vontade de ficarem ricos ou medo de ficarem pobres, certo? Isso ele escreveu em 1982, né, que se meus conhecimentos aritméticos não estiverem equivocados, faz exatamente 40 anos, certo? Se você for mais longe ainda, e vamos resgatar aqui Henrique Castriciano, que era cronista, Sim. escrevia. Eu recebi um livro de presente de Dona Noilde, pra vocês verem como eu vim de longe, viu, jovens e tal. Dona Noilde, aquela menina ótima que partiu, né? Então, enfim, Dona Noilde me deu um livro de presente quando eu trabalhava com publicidade e atendia o complexo Henrique Castriciano, que era de autoria do próprio. Sim. E nesse livro tinha 3 crônicas falando da sociedade de Natal na época dele, que, veja bem, as 3 crônicas eram os imbecis. Os imbecis 1, os imbecis 2 e os imbecis 3. Ele falava nessas crônicas que encontrava com colegas de classe dele, classe social dele, né, contemporâneos dele, em cafés da cidade, e que ele, quando encontrava com essas pessoas, ele as achava muito frívolas, muito
fúteis, eram pessoas que não tinham conteúdo, que só falavam, veja bem, de viagens, de jantares, de restaurantes, de coisas assim. Henrique Castriciano, cara, na época dele. Anos ele falava, 1930, 40. Nem sei, cara, mas é anos, muito anos, viu? E aí ele falava essas coisas e eu não sei se eu tenho o livro mais, porque numa mudança minha talvez tenha perdido, mas eu escrevi crônicas sobre essas crônicas, que publiquei no Novo Jornal quando eu publicava lá. E não é uma questão... outro dia eu vi um texto super chocado de Charles Darwin, quando ele passou pelo Brasil, né, em que ele descrevia a nossa burguesia da época de forma muito chocada, né, como aquela escravocrata que torturava e que rezava ao mesmo tempo e tal. E aí... não difere. Se você lê os livros do Gessé de Souza, você percebe que é tudo igual. Tudo igual. A gente tem uma classe média brasileira, porque muitos desses caras, apesar de serem talvez ricos ou quase ricos, mas muitos deles são de classe média. Rico é o dono do Bradesco, meu amigo. Ricos são os marinhos da Globo, tá ligado? A maioria desses caras é de classe média, mas que tem mais dinheiro do que muitos de nós, né? Esses caras... eles são extremamente egoístas, eles sonham em concentrar tudo nas mãos deles, eles ficam mais felizes em que você não possa viajar de avião, desde que ele também não, mesmo que ele também não possa, mas ele não faz questão. Ele fica puto que o restaurante tenha fila, ele prefere pagar mais caro para que não tenha. É uma coisa assim, eles querem transformar, sei lá, a sociedade numa lógica de micareta, né? Que você vai para o camarote ou para a pipoca, né? E aí, isso faz com que você tenha, na classe média brasileira, uma matéria-prima maravilhosa para escrever crônicas sarcásticas, crônicas de humor, cáusticas, crônicas impiedosas até, e que é inclusive objeto do meu próximo livro, que sai em setembro. Opa. Tá? Durante a Flick, que é o Manual Prático de Patifarias, que fala basicamente de um condomínio fechado de casas chamado Beverly Hills, condomínio residencial Beverly Hills, e que nesse condomínio fechado acontecem relações, coisas, os moradores têm grupos de WhatsApp, aí tem quadra de beach tênis, sabe? É uma coisa maravilhosa, tem funcionário, aí tem ali uma acusação de racismo, aí o cara, mas como é que eu sou racista? O cara que lava o meu carro, sabe? Aí tem toda uma situação que eu tô pegando da classe média nossa e tô transformando em crônicas de humor, em crônicas bem como era o Carlos Fialho de antigamente, que você conheceu e que se tornou mais maleável, mas eu quero resgatar isso. Sim. Porque eu acho que o momento pede. O momento que a gente está vivendo no Brasil pede que você seja menos fofo, né? Menos fofo. E aí o Manual Prático de Patifarias vai resgatar esse tipo de crônica, que na verdade eu nunca abandonei, né? No Não Peça Nudes, Papai, tem muito isso aqui. Sim. Tem muito isso, assim. Tem uma crônica aqui, por exemplo, que é o Não Basta Ser Playboy, Tem que Ser YouTuber, que fala sobre a fala de um YouTuber de extrema-direita, né? Que, enfim, temos tantos. Tem uma outra, que é a que abre o livro, que é a que eu mais gosto, que é o Baby Coach, que fala do coach, do influenciador da internet que quer te vender um curso, que quer se tornar essas coisas. Que, né? Quer ensinar você a ser rico tendo um carro, né? Essas coisas. De segunda. E aí vai, assim, essa ironia, esse sarcasmo, esse humor cáustico eu nunca perdi. Mas esse livro próximo aí, que se tudo der certo, sai daqui a 2 meses, ele vai resgatar um Carlos Fialho 1.0 que andava descansando, adormecido, digamos assim. Que maravilha! Eu tinha mais 25 perguntas para fazer, mas a produção está comunicando que a gente está chegando a 1h40. Daqui a pouco vai ter show aqui. Vamos ter show no Bardalos de Silvinha Benigno e Ângelo Langolano.
Muito bacana aqui. Eu leio um último comentário aqui do Soter José de novo. Muito bem, uma entrevista bem politizada. Que bacana o Soter, que é da geração mimeógrafo. Não era minha intenção, viu? Eu tô parecendo mais inteligente do que eu sou. E vou me despedir aqui, agradecer a todo mundo aqui no Bardalos, Valéria, Lucinete, que chegaram aqui agora. Obrigado pela vinda, todo mundo aqui que eu já nomeei, agradecer a toda a equipe, agradecer a quem está nos assistindo, a quem comentou. Lembrando que na próxima sexta-feira teremos mais. Agradecer, Fialho, muito obrigado pela entrevista, foi ótima. Sucesso às escribas, que continue sobre um novo governo, sobre uma nova época, sobre um tempo que a cultura seja valorizada, Exatamente. que voltemos a ter editais, que voltemos a ter cultura da leitura e que tenhamos mais livrarias e bibliotecas e menos clubes de tiro. Exato. Se tiver leitura, a gente consegue desenvolver de tantas formas a sociedade, né? Enfim, há planos. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Pronto, vou torcer aqui. Muito obrigado a todos e todas, ou seja, a todes, e até o próximo Conversa de Botequim.